Eclesiastes 3:1. Acharam? Olha que bonito. Tudo tem o seu tempo que é determinado. Preste atenção. E há tempo para todo propósito debaixo da onde? Quem mora debaixo do céu? Os outros não moram? Quem mora debaixo do céu? Me deram até um susto agora, pessoal. Pelo amor de Deus. Tem que entender certinho, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo do quê? Credo, pastor, tem tempo de matar também? Tem ou não tem? Não, mas não é de matar ser humano não, pelo amor de Deus. Matar um porco, matar uma galinha, quem já matou? Quem gosta da galinha caipira? Quem já matou? Ninguém tinha erguido a mão? E só cabe aqui uma explicação, né? Não é esse método que eu vou entrar. Mas não mate sufocado, pessoal. Tem que ser cortar mesmo, degolar. Tem que deixar o sangue estar na terra. E nada de fazer aquele trem de sarapatel, que aquilo é pecado. Vai comer sangue de animal, você está pecando. Não pode. Um dia a gente traz o estudo. Não é isso que eu quero dizer hoje. Vamos lá. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo do quê? Tempo de plantear e tempo de... Deixa aqui, depois você continua lendo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: há tempo para todas as coisas. Há tempo de casar, só não tem tempo de separar, né? Há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo de chorar. É o que diz a palavra aqui. Há tempo de rir, há tempo de rir também. Há tempo de prosperar, há tempo de perder. Não, isso eu não vi não. Eu vi tempo de plantar e tempo de arrancar o que se... Não tem tempo de perder, né? Mas tem tempo da cura. Não está escrito? Tempo de curar? Mas tem tempo de ficar doente? Não, tem tempo de curar. E por que então a pessoa ficou doente? Em algum momento da vida dela, ela estava no lugar errado e no tempo errado. Por que muitos chegam ao divórcio? Porque casaram fora do tempo. Consegue entender? Casaram fora. Porque tem muitos endividados? Porque compraram fora do tempo. Por que tem pessoas que estão completamente destruídas? Porque estão vivendo fora do tempo de Deus. Cada ser humano, pessoal, nasceu numa cultura diferente, povos diferentes, línguas diferentes, países diferentes, estados diferentes. Quem é de outro estado? Puxa, levanta a mão quem é de outro estado. Eu também me incluo. Bastante. Quem é nascido aqui? Não, a maioria, lógico, né? Imagina. Mas muita gente migrou para cá. Muita gente migrou. Culturas são diferentes. Povos são diferentes. Lógico que são. Mas, irmãos, quando nós estamos vivendo no tempo de Deus, no tempo certo, tudo vem na nossa mão, entenda bem, e tudo acontece conforme Deus planejou, e Deus nunca ia planejar nada de ruim para o ser humano. Quando acontece algo de errado, quando as coisas não estão acontecendo como você imaginava, ou como você tinha projetado, planejado, é porque em algum momento da sua vida, você ficou fora do propósito de Deus. Trazendo para a mensagem de hoje, ficou fora do tempo de Deus. Então, nós precisamos viver no tempo dele. As oportunidades, as grandes oportunidades acontecem no tempo de quem? De Deus. Se há um propósito, se há tempo para todas as coisas, nós temos que entender que também para clamarmos a Deus há o tempo certo, a hora certa. Lógico, clamar a Ele e buscá-lo são duas coisas diferentes. Em todo o tempo da nossa vida, nós vivemos na presença de Deus, amém? Em todo o tempo. Só que para travarmos uma batalha, para decidirmos uma situação, para avançarmos numa guerra, nós precisamos ter a direção para fazermos na hora certa, ou seja, no tempo certo. Quando estamos buscando pela família, é um combate muito grande. Não é uma batalha intensa? Vamos ser sinceros. Você já percebeu que quando começa a orar, quando começa a buscar,
parece que a coisa tem a tendência a piorar. Já percebeu isso? Quem já percebeu? Quanto mais você ora, quanto mais você busca, parece que pior fica. Já conseguiram entender isso? Então, o que nós temos que tirar ou aprendermos com isso? Que estamos em algum momento fazendo do jeito errado. Nós precisamos levantar um clamor para resolver, para decidir uma situação, e tem que ser no tempo certo. Se passar um pouquinho, pessoal, podemos perder a batalha, ou podemos sofrer um dano muito sério, e nós não temos tempo a perder. Temos que fazer do jeito certo, e fazer como Deus determinou, na hora que Ele determinou. Quer ver? Volta um pouquinho comigo, em Josué. Vamos pegar um estudo já conhecido, que vai nos ajudar bastante. Josué. Capítulo 10, versículo 7. Josué 10, 7. Vamos entender isso aqui, é muito importante para nós. Josué 10, 7. Acharam? Então, subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente do quê? De guerra, com ele todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Então vamos entender, aqui nós estamos vendo que Josué reuniu homens do quê? De guerra. Coloque algo no seu coração. Há momentos de adversidade, há momentos de guerra, que você não pode ir sozinho. Você tem que ter um grupo com você, conforme a quantidade do adversário, conforme a força do adversário, você não pode ir sozinho. Josué foi, reuniu o exército, e estava pronto para encarar o inimigo. É assim que a igreja tem que estar. A igreja tem que estar armada, e nós temos que reunir forças, a minha fé unida à sua, juntos nós vamos conseguir vencer. Vencer quem? Vencer o vício do álcool, o vício das drogas, a pornografia, vencer os homicídios, os roubos, enfim, tudo que afeta a sua família, que afeta o seu ser, e que ainda lhe impede, ou impede a sua família de chegar ao reino dos céus. A idolatria, tudo aquilo que é pecado. Nós temos que nos armar, a igreja tem que se unir, e aí nós vamos encarar o inimigo. Agora tem um detalhe que Deus falou para ele: não temas. Quando você se arma para a batalha, não pode haver temor no seu coração, porque o nosso adversário, ele é feroz, pessoal. Entenda bem, ele é valente, ele é feroz. Nós não podemos temer. Quando nos reunimos aqui, é um culto, aparentemente para alguns você vem aqui, nós vamos orar, depois o pastor vai falar do dízimo e da oferta, e aí acabou a reunião, vou para casa. Muito pelo contrário, isso, meus irmãos, é a parte física do culto, da reunião, mas a parte espiritual nós não estamos vendo, mas ela é mais real do que a que nós vemos, muito mais. Por quê? Essa parte do culto vai acabar um dia para nós, mas a parte espiritual nunca tem fim. Então no mundo espiritual, ele é mais real do que o natural. O que nós temos que fazer é assumir a nossa posição e partir para cima do inimigo. Deus está falando: não temas. Se algo der errado, se algo começar a ficar difícil, você tem que continuar avançando. Não é porque as coisas não estão engrenando ou encaixando como você planejou, como você pediu, que vai desistir. Jamais. O tempo é algo precioso que nós não podemos perder. Tem que ser em cima daquela hora e acabou. E aí você vai avançando. Aí você vai continuando. Quer ver? Deixa aqui um pouquinho. No Salmo 144. Deixa marcado, já vamos voltar. Livro dos Salmos, no Salmo 144. Deixa um pouquinho aí, já voltamos ali.
144, versículo 1. 144, 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para o quê, pessoal? Para a guerra. Quem é que vai nos dar habilidade na hora da guerra? O próprio Deus. É Ele que adestra as nossas mãos, que aperfeiçoa os nossos dedos, entenda bem, na hora da peleja. É o próprio Deus que nos faz ir à frente e nos dá habilidade para guerrear. Um grande lutador dos últimos tempos, alguém sabe o nome? Boxe, MMA, luta livre, alguém sabe? Não fala dos que perderam aí, que ele ganhou? Aí é campeão, aí tem que falar de campeão. A última daquele qual que é o lutador brasileiro que estava confiante que ia ganhar do americano, levou uma peia? É, esse aí mesmo, ele estava confiante, mas na hora acabou perdendo. Falando de lutas naturais, pessoal, corpo a corpo, diz que é esporte, eu não acho que é esporte, porque bater no outro para mim, eu acho que não é esporte, nem sou muito de acordo, mas não vou entrar nessa questão. Agora, a nossa luta é como? É espiritual, não é no físico. Você não vai pegar alguém, segurar no pescoço dela e esfregar na parede, se bem que dá vontade às vezes, dá ou não dá? Quem já teve essas vontades já? Pisar no pescoço e dá vontade, mas você, lógico, isso não é para você, isso não é para nós, somos homens de Deus, mulheres de Deus, então não pode. Agora, a nossa luta, aonde que é? É no mundo espiritual. E como que Deus vai nos adestrar para o combate no mundo espiritual? Através da palavra. Quando Ele nos revela a palavra, Ele está nos adestrando, nos ensinando como guerrear no mundo espiritual, como enfrentar o nosso adversário. E o adversário mais temido é aquele que nós não conseguimos vê-lo. O que você está vendo, é fácil você combater. É ou não é fácil? Vou contar uma fábula. Fábula, tá, pessoal? Fábula. Quem conhece o morcego? Já viram o morcego? Já viram? Aconteceu um fato uma vez, mas não vou falar não, vou falar da fábula primeiro. Preste atenção. Era o pai morcego, o morcegão, e os 3 filhos, os morceguinhos. Diferença de idade pouca. Aí o pai reuniu os filhos e falou: olha, quero ver quem de vocês está mais ágil para poder tomar o sangue, ou chupar o sangue, sabe como que fala? Aí o mais velho falou assim: eu vou primeiro, e foi. E o pai estava com o relógio cronometrando, então vai. Olha, ele foi, menos de 1 minuto ele voltou, com a boquinha, com os dentes, tudo cheio de sangue. E o pai falou: parabéns, filho, aonde você conseguiu extrair esse sangue? Ele falou: foi daquele boi que o senhor está vendo lá no pasto. Muito bem, parabéns. Aí foi o do meio. O pequeno falou, o mais novo falou assim: não, deixa eu sou mais rápido. Ele falou: não, filho, é na ordem por idade, espera a sua vez. Aí foi do meio, com 10 segundos a menos do que o mais velho, voltou com a boquinha, a presinha dele, todo escorrendo sangue, todo faceiro. E aonde você conseguiu? O senhor está vendo aquele peão lá que estava andando no meio da fazenda? Foi aquele lá, eu fui no pescoço dele, consegui. E o mais novo ficou: agora é eu, pai. Calma, filho, espera, deixa eu zerar aqui para poder ver. Posso ir, pai? Ele falou: pode. Ele foi, 20 segundos depois já voltou, com a boquinha tudo cheio de sangue. Filho, você falou que ia ser o primeiro e foi mesmo. Falou: foi, pai. E aonde você conseguiu esse sangue? O senhor está vendo aquele muro lá? O pai falou: estou. Pois é, pai, eu não vi. Eu não vi. Infelizmente. Pum. Mas por quê? É uma fábula. Mas ele foi muito na empolgação. Cristão não pode ser empolgado, ele não pode. Quando ele traçou o combate, quando ele fez o projeto, eu vou combater, ele tem que ter certeza que ele vai ter vitória. Ele não pode entrar numa batalha sem a certeza que vai vencer. Não pode. Para isto, ele precisa ser o quê? Adestrado, ensinado. Tem pessoas que elas mal chegam na igreja, são até às vezes visitantes,
que querem travar uma batalha no mundo espiritual numa proporção a qual ainda elas não estão preparadas. Eu vou além com vocês. É igual o ser humano. Eu vou falar de mim para não falar de ninguém, mas eu falo de mim. Eu era rapazinho ainda, com 17 para 18 anos, mas a minha responsabilidade já era como se alguém tivesse 30. Com 19 para 20, eu já era pai, já era marido, e já estava construindo uma família, e já estava ali não dependendo de mais ninguém. Tem jovens que têm 30 e ainda é totalmente dependente dos pais. Tem outros que têm 15 e já não são tão dependentes mais. Mas tem uns que têm 40 e ainda precisa, vai para cá, vai para lá, faz isso daqui, não, faz isso daquilo, porque a pessoa ainda é dependente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Não importa a quantidade de tempo que você tem de igreja, você precisa ter tempo de experiência com Deus. Não importa se você chegou hoje na igreja, ou se você já tem 10 anos, 15 anos, se já passou por pastor A, B ou C, isso não interessa. O que faz toda a diferença é o quanto de experiência que você tem com Deus. As suas orações, a sua busca, o seu empenho, a sua dedicação e a sua confiança em Deus. Ali que vai determinar se você ganha a batalha ou não. Mas deixa Deus te adestrar. Conforme você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você e você tem condições para vencer a batalha. Pode ser qual for, pode ser qual batalha for.